Pessoal, eu quero trazer um outro tema também que promete gerar bastante discussão, que é o seguinte: PL das fake news, numa mistura com outro projeto. O relator do PL das fake news, que é o deputado Orlando Silva, vai sugerir incluir um trecho do projeto sobre plataformas digitais na mini-reforma eleitoral. O relator do grupo de trabalho da mini-reforma, o Rubens Pereira Júnior, deve apresentar o parecer na próxima quarta-feira. O trecho do projeto proposto pelo deputado determina equiparar as plataformas aos meios de comunicação. Então, segundo Orlando Silva, a medida seria fundamental para impedir abusos no processo eleitoral. E entre os temas considerados polêmicos, um exemplo é a mudança na cota para candidatas mulheres. Pereira Júnior nega que seu texto vai discutir esse tema. Porém, partidos e parlamentares pressionam para acabar ou flexibilizar a obrigação de um percentual mínimo de 30% para candidatas nas chapas que concorram a vagas de vereador ou deputado. Então tem bastante coisa para a gente analisar sobre mini-reforma eleitoral. Vamos começar com a possibilidade desse que pode ser considerado um jabuti, de você pegar da PL das fake news algo que equipare as plataformas aos meios de comunicação e jogar numa mini-reforma eleitoral com o argumento de que isso vai proteger o processo eleitoral. Isso para você parece o quê, Nelsinho Kobayashi? É um jabuti, é colocar em cima da hora para não ter o melhor debate. Essa é a ideia, porque se fosse sério, isso seria levado às comissões que discutiriam, que debateriam isso, amadureceriam a ideia e depois é que isso seria votado de uma maneira pontual. Mas quando você coloca isso num bolo, numa baciada ali de outros assuntos, passa e ninguém vê. E aí eu acredito que seja inclusive uma tentativa do governo, Cine, de já testar o Congresso, em especial a Câmara, diante dessa mini-reforma ministerial. Será que... Eleitoral. Não, mini-reforma ministerial mesmo. A gente já está dando aqui... Linkando com o outro. A gente já está dando ministério, cargo para todo mundo. Vamos ver se vocês estão com a gente mesmo. Vamos passar esse teste aqui, desse jabuti no meio da mini-reforma eleitoral, para saber se a gente pode contar com o Congresso agora, inclusive com o PP republicano com a gente. Agora, isso te preocupa de alguma forma em relação à regulação dessas redes, em regulação dessas plataformas, em equipará-las aos meios de comunicação? Que isso traz de complicado de entendimento para você, hein, Nelsinho? A gente deveria analisar qual é o resultado de se equiparar a plataforma com meios de comunicação. Porque nos meios de comunicação, os tradicionais, televisão, rádio, por exemplo, há grandes limites da atuação na propaganda eleitoral. Tem que ter a proporcionalidade em relação ao tempo que cada um tem ou não. Tem partido que não tem essa representatividade, tem partido que tem muito mais, o efeito das coligações na divulgação desses candidatos. E eu quero saber se haverá também agora para as plataformas essa limitação. Vamos nos lembrar que na candidatura do Bolsonaro mesmo e de tantos outros políticos, eles não tinham tempo suficiente de TV, mas nas plataformas eles se tornaram conhecidos, que é a nova praça social, que são as redes sociais. Então, será que a gente vai limitar a possibilidade de crescimento de pessoas de partidos pequenos e pouco conhecidas? Essa é uma questão. Isso te preocupa, Gani? Isso também pode ser uma forma de ele silenciar o PL das fake news, deixá-lo jogado lá no cantinho da gaveta e falar, não, a gente já mexeu com isso, está aqui na reforma eleitoral. Se preocupa, isso daí não é um jabuti, isso aí é um hipopótamo censurador que está vindo para cima da população, né? Por quê? Porque isso é censura na prática. O que a gente tem que mexer com isso daí? A gente está alimentando um caldo de censura nesse país. Aliás, a gente viu isso durante o processo eleitoral, inclusive nas palavras da ministra Carmen Lúcia, que disse, é uma inibição temporária. Vem cá, inibição temporária é censura. E aí agora a gente está o quê? Validando isso através do Congresso Nacional, que deveria ser veementemente contra, a favor da liberdade de expressão, a favor da liberdade individual, a favor da população, representando os interesses da população. E lembre que o pau que bate em Chico também bate em Francisco. A gente viu, lamentavelmente, uma jornalista da Rede Globo apanhando, né? Apanhando de um membro do GSI. A gente vai alimentando um caldo de censura no Brasil que é muito perigoso. Fábio Piperno, isso te preocupa? Isso preocupa. Qualquer tipo de restrição nesse sentido, ela é indecente. Por exemplo, na última campanha, entre o primeiro e o segundo turnos, ganhou muita força em setores do Congresso, liderados aí por Arthur Lira, na época, aliado aí do então presidente Bolsonaro, uma ideia esdrúxula, estapafúrdia, por exemplo, de se
limitar a divulgação de pesquisas eleitorais. Eles chegaram a discutir isso, é um absurdo, né? Isso também compromete liberdade de informação. Esse projeto, juntar essas duas coisas, é de fato um jabuti, é uma coisa tenebrosa, até porque, vejam, quando esse discurso de que vai, por exemplo, se equiparar plataformas, pegar o que já existe hoje, rádio, TV, jornal e tal, que tem, né, limites bastante conhecidos, e querer, por exemplo, que as outras plataformas se equiparem isso, é você tentar equiparar realidades e mundos muito diferentes, até porque você não sabe, por exemplo, até que ponto a mídia impressa vai acabar resistindo, né? Então, veja, o que você está querendo... Hoje, por exemplo, você pega um jornal qualquer, só para dar um exemplo muito raso, você pode entrar nesse jornal, pagar por esse jornal, por esse veículo digital, ou você pode, inclusive, produzir o seu próprio veículo digital e vai ter uma lógica diferente daquele impresso, que tem uma limitação física acima de tudo. Como é que você vai... Estou falando até em limitação física. Como é que você vai querer equiparar essas duas realidades? Isso não tem cabimento. Agora, ao tentar incluir um termo desse no meio de uma mini reforma eleitoral, que movimento que o Congresso está querendo fazer no seu ponto de vista, hein, Alan Gani? Eu vou concordar aí com o que o Koba falou. Eu acho que está querendo dar um recado para o governo. Olha, isso é uma matéria de interesse de vocês, né? E olha o movimento aqui que a gente está fazendo. Estamos incluindo esse jabuti, esse rinoceronte censurador aqui, que é do interesse de vocês. E se vocês atenderem aos nossos pedidos na reforma ministerial, principalmente com cargos que tenham bastante relações com recebimento de emendas, a gente tratora, né? Como tratoramos também na reforma tributária e passamos o jabuti. Veja que quando não é de interesse, o Congresso Nacional diz, não, isso daqui é um jabuti, que foi um dos maiores jabutis da história, que foi salário mínimo com tributação de offshore. Talvez esse jabuti, PL, né, das fake news, censura com reforma eleitoral, talvez bata o recorde olímpico que foi o jabuti lá das offshores. O que foi, hein, Koba? Tem uma coisa, Cine, que talvez essa seja uma estratégia do próprio Orlando Silva também. Ele sabe que a PL das fake news se tornou impopular porque pegou como PL da censura. E talvez seja uma ideia dele de votar essa PL em pequenas porções de jabuti. Destrinchando e colocando jabutizinhos coloca um jabuti em outros projetos. hoje, mês que vem bota outro jabuti, até que seja aprovado inteiramente em várias leis. O que foi, Piper? Essa PL, ela já começou a ser fatiada e com razão. A estratégia até era boa, quando, por exemplo, ela separou um pedaço que seria exatamente obrigando essas plataformas a remunerar os produtores de conteúdos. Então, isso já saiu do projeto original e, pelo menos, havia essa ideia de que isso fosse votado e separado. Agora, Koba, no teu ponto de vista, por que essa PL está se tornando indigesta a ponto de quererem fatiar, ou seja, coloca um pedacinho nesse prato, aí você mistura no meio do arroz e feijão, come, ninguém vai sentir, igual a gente faz com a nossa filha, né? Quando a gente tem criança, a gente faz isso. Tem um negocinho, coloca uma cebolinha ali no meio, mistura em tudo e entrega. Por quê? Por que ela está tão indigesta para tanta gente? Se tornou impopular, a PL da fake news virou PL da censura, não tem argumento. Nem o governo federal tem interesse também em tocar esse assunto adiante? Porque essa impopularidade respinga no governo também. Isso fica como se o governo está querendo impor censura, então pega mal. É melhor para todo mundo, para eles, no caso, para o relator e para o governo e para os parlamentares que vão ter que votar em troca dos apoios todos que estão tendo nos ministérios, nas emendas e nos cargos, que isso seja votado fatiadamente mesmo. Um pouquinho, uma porção cada mês ali, até que seja aprovada integralmente. A gente vai ter a lei das fake news ou da censura já vigorando, mas um pedacinho em cada lei aprovada. Gani. Essa é a estratégia. Não, concordo absolutamente, né? Primeiro já teve aquela estratégia de fatiamento, aí ok, né? Na primeira estratégia de mudar, né? De você separar o que é pagamento para os produtores de conteúdo do que é censura efetivamente do que pode ou não pode ser publicado e o papel de juiz das redes sociais. Ali ainda tem
alguma lógica em você separar essa matéria. Mas agora, você simplesmente misturar com outros temas, isso não tem absolutamente nada a ver, mas é uma tentativa de enganar a população e tentar passar na calada da noite uma censura.